Ovelhas perdidas no mar da apostasia. Parte 2. Rose. 20 de julho de 2025. Introdução. Estou compartilhando um sonho do Senhor e uma sessão a respeito do sonho. Por favor, levem todos os sonhos e sessões ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação e novas revelações. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem continuação. Em algumas sessões também, falamos sobre o movimento das raízes hebraicas, e também sobre suas obras carnais de salvação, e isso é mais uma mala grande. É religião. É isso mesmo. E também, o vídeo mais recente que ele me pediu para fazer. Já falei sobre o movimento cristão da verdade no passado. Realmente não me lembro qual vídeo, mas já faz um tempo. Mas como estamos entrando em tempos tão perigosos com todas essas grandes mentiras, por favor, assistam se ainda não assistiram. É sobre os perigos da propaganda e desse movimento cristão da verdade. E outra grande questão da qual precisamos nos livrar é a religiosidade. Agora, perguntei ao Senhor, como posso resumir o cristianismo? E ele simplesmente respondeu: todos os caminhos levam a Roma. Então, você precisa entender que a Igreja Católica Romana é onde tudo começou, onde o cristianismo começou. E isso aconteceu quando Constantino, por volta de 300 depois de Cristo, legalizou o cristianismo. O que eu chamo de cristianismo, a religião. Não digo que sou pessoalmente parte do cristianismo. Sou cristão. Não tenho nada a ver com religião ou eclesialidade. Eu sou cristão. Então, entenda isso também, ele legalizou a igreja e, a partir disso, nasceu a Igreja Católica Romana, porque a igreja se fundiu com o Estado. O resultado disso foi uma cisão com o movimento protestante. E com isso surgiram milhares e milhares de denominações, mas cada uma dessas organizações eclesiásticas, suas instituições, quando você consegue levar todos os caminhos de volta a Roma, isso tudo é eclesialidade. É tudo confusão. E nada disso é ordenado por Deus. Não é o caminho de Deus. Não é como ele ordenou desde o princípio. E, novamente, já fiz outra sessão sobre isso, então não vou entrar em mais detalhes aqui. E assim, todos os caminhos levam a Roma no que diz respeito às suas falsas doutrinas. Você só precisa rastrear tudo de volta, especialmente com o arrebatamento pré-tribulação, rastrear tudo de volta a Roma. Eles têm suas tradições pagãs, que chamam de Natal e Páscoa, mas, na verdade, são tradições pagãs. E, novamente, se você não entende isso e o que estou dizendo sobre elas, então rastreie tudo até Roma. É a religiosidade. Tudo faz parte do cristianismo. Eles surgiram quando a igreja se fundiu com o Estado, a igreja adotou as tradições pagãs do Natal e da Páscoa. E o cristianismo também tem seus próprios programas, que são basicamente fórmulas humanas de como buscar a Deus e suas próprias interpretações das Escrituras. Isso é feito principalmente por meio do próprio intelecto, por meio de sua própria teologia e seminários. Tudo isso acabou, os séculos agora perpetuam apenas os erros deles. É tudo interpretação humana das Escrituras. Nada são revelações do Espírito Santo. É por isso que existem milhares e milhares de denominações, porque em algum momento da história, houve um homem que interpretou as Escrituras de uma maneira diferente. E então houve uma divisão na igreja e houve aqueles que se autodenominaram e seguiram esse caminho. Não vou citar todos. Aí você tinha outro homem dizendo, bem, faça isso e vá por ali. É por isso que você tem milhares e milhares de denominações. E tudo isso por causa da interpretação da Bíblia por um homem em algum momento da história. E, como eu disse, nada disso é ordenado por Deus. And it's all because of one man at some point in history's interpretation of the Bible. And as I say, none of it is ordained by God. Vou voltar rapidamente ao movimento das raízes hebraicas. Sim, eles seguem as festas ordenadas do Senhor, os mandamentos e o Shabat. Mas entendam que o movimento das raízes hebraicas acredita que, fazendo todas essas coisas e até mesmo seguindo a Torá e a lei à risca, serão salvos.
É por suas próprias obras e carnalidade que serão salvos, fazendo todas essas coisas. Mas nós não fazemos parte do cristianismo, que é religião. Não fazemos parte do movimento das raízes hebraicas, que é religião. Temos fé somente em Cristo Jesus. Nós nos firmamos nele. Ele é a rocha. Ele é o nosso Rei Yeshua. Este é o caminho reto e estreito. E assim, sim, honramos o Shabat. Guardamos os seus mandamentos e honramos as festas porque são profecias e também são ordenadas por Deus, porque somos o Israel espiritual. E assim entendemos isso como Israel espiritual, certo? Agora, como eu disse, devemos permanecer na rocha, que é Cristo Jesus. E entendam novamente que fazemos todas essas coisas porque o amamos e temos um relacionamento com Ele. Na religião eles acreditam que fazendo todas essas coisas serão salvos por suas próprias obras carnais. Mas quando temos um relacionamento com Ele e amamos a Deus, é por isso que fazemos todas essas coisas, mas já estamos com o capacete da salvação. Esta é a graça que temos. Então todas essas abominações e confusões que vêm do cristianismo, são todas as igrejas organizadas com suas milhares de denominações, você sabe, o protestantismo. Desculpe, não posso dizer que essa palavra remeta à Igreja Católica Romana, eles ainda se apegam aos seus erros nas tradições. E, como já mencionei em relação ao Natal e à Páscoa, eles ainda têm uma hierarquia onde há apenas aquele homem no topo e aquele triângulo. Já fiz uma sessão sobre isso e não vou me aprofundar mais aqui. Eles ainda se apegam às suas falsas doutrinas, e portanto, às suas falsas crenças. E eu mencionei que o arrebatamento pré-tribulacionista é um arrebatamento importante. E isso porque eles separam a igreja completamente de Israel, sem entender que estamos, na verdade, enxertados em Israel. Mas agora o povo de Deus é, na verdade, o Israel espiritual. Eles não entendem isso na igreja. Eles não aceitam. E é por isso que não aceitam nada que tenha a ver com as festas de Deus ou seus sábados, acreditando que sejam apenas parte do movimento das raízes hebraicas. As pessoas da igreja não se envolvem em nada disso. Elas não entendem que somos, na verdade, o Israel espiritual. E então, logo no início, a razão para toda essa confusão é porque, logo no início, eles escolheram tirar uma escritura do contexto. E observe que eu digo escolheram, o que os levou a se firmar no homem e na doutrina do homem.